Olá a todos, a paz do Senhor. Aqui é a missionária Deusirene Oliveira, de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, aqui no Jardim Botânico 2. E mais uma vez, as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Como é bom saber que Deus, Ele nos susteve durante toda uma noite e proveu mais um dia para que estivéssemos na presença dEle. O que será que Deus deseja com esse novo dia? O que Deus quer nos ensinar hoje? Qual é a sua grande lição? Nós não vivemos por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Se Deus permitiu, mais uma vez, nos dá, o fôlego de vida, é porque Ele sabe que nós precisamos aprender uma lição nova. Nós precisamos também fazer a diferença na vida de alguém. E é tão bom quando nós entendemos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Que nesse dia o Senhor possa te ensinar lições maravilhosas, independentes se elas forem boas ou más. Nós sabemos que as lutas, as adversidades, elas nos ensinam coisas tremendas, lições maravilhosas, nas quais jamais iremos nos esquecer. Seja ela para fortalecimento, para exortação, é sempre um grande ensinamento. E que você, quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, estiver passando por dias ruins, você diga: Senhor, me dê a força, a ousadia e a autoridade para vencer mais essa peleja. E que eu possa aprender, Pai, a entender aquilo que o Senhor deseja me ensinar, sem murmurar. Amém? Quero deixar aqui para nossa meditação Tiago capítulo 2, do 1 ao 10. E hoje nós vamos falar sobre preconceito. Amém? Meus irmãos, capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmo, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouve, meus irmãos amados, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Não são ricos os que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome o nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou culpado de todos. Amém? Até aqui.
Eu quero estar, desde já, só esclarecendo algo. Uma pessoa rica não quer dizer que ela é soberba ou que ela não mereça o que tenha. Não é disso que a palavra está falando. Tem muitos que têm riquezas aí grandiosas, mas que são humildes, são simples. Assim também como tem pobres que não têm nada e são orgulhosos, são presunçosos. Tiago está falando de como nós devemos tratar uns aos outros. Tiago está dizendo que nós devemos ter o amor com todos, independente se ele for rico ou pobre. E o pobre da mesma forma. E o rico também. Nós devemos tratar uns aos outros com o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Uma revista renomada, né? Ela fez uma pesquisa e as estatísticas, elas são surpreendentes. Olha só, 57% dos gerentes de recrutamento e seleção, eles acreditam que um candidato não atraente, mas que tenha qualificação, teria mais dificuldade para ser contratado. Olha só, 84% deles disseram que seus chefes hesitariam em contratar um candidato, né, qualificado, porém mais velho. Coisa terrível, né? 64% disseram acreditar que as empresas, elas deveriam ter a permissão de contratar pessoas com base na aparência. Nós vemos aqui um sinal claro de preconceito, de acepção de pessoas. E isso foi algo que se infiltrou, né, lá na igreja primitiva. E que Tiago estava ali confrontando, como foi o que a gente acabou de ler aqui no capítulo 2 de Tiago. E ele confronta com ousadia profética e com um coração de pastor. Ele escreve: meus irmãos, não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não dá para nós amarmos a Deus e excluir alguém pela cor, pelo jeito. Não dá. O amor não está aperfeiçoado em nós. Favorecer os ricos e ignorar também os pobres. Isso é inconsistente em relação a ter fé em Jesus Cristo, sem parcialidade, meus irmãos. Isso traía a graça de Deus, violava o amor de Deus. E isso é um pecado. E o antídoto, a parcialidade, né? É seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, amar o próximo. O Senhor Jesus disse: eu deixo um mandamento para vocês. Um mandamento que se chama amor. Se eu amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Se eu me amo, eu preciso entender que o meu próximo não é igual a mim. Mas ainda assim, eu o amo com a mesma intensidade em que eu me ame. Nós lutamos contra o pecado do preconceito quando nós deixamos o amor de Deus por nós se expressar plenamente na maneira como nós amamos e tratamos uns aos outros. É simples assim. Quantas pessoas são deixadas de lado? Quantas pessoas perdem emprego? Quantas pessoas têm oportunidades, mas pelo preconceito de alguém,
ela deixa de alcançar os seus sonhos. Meu irmão, se você tem preconceito em relação a qualquer coisa, seja a gordo, magro, preto, sei lá, qualquer tipo de preconceito, peça ao Senhor para tirar isso do teu coração, porque você não está andando com Deus, você está andando nas trevas. Aquele que ama a Deus, ele ama o seu próximo e o aceita como ele é, da forma como ele é, sem querer mudá-lo. Amor é isso, é amar, é se doar, sem querer nada em troca. Esse problema já estava lá na igreja primitiva. E hoje, com o aumento da ciência, com o aumento da tecnologia, com tantas coisas novas, existe algo que ainda é tão antigo, tão retrógrado, como o preconceito. Que Deus venha nos lavar e nos limpar de todo esse mal. Que venhamos pedir o coração do Senhor Jesus, a mente de Cristo. Quando todos renegavam uma pessoa com lepra, Jesus ia, abraçava e dizia: está curado. Quando todos renegavam alguém com alguma deficiência física, o Senhor Jesus ia lá e abençoava, curava, restituía. Olha o que ele faz. Aquele homem da mão ressequida, aquele homem não podia entrar no templo, mas o dono do templo estava lá e disse para ele: seja curado. O Senhor Jesus não fez acepção de ninguém. Se estamos dizendo que andamos com Jesus e estamos sendo imparciais, né? Estamos rejeitando alguém, estamos dando prioridade mais para uns do que para outros. O amor não está aperfeiçoado em nós, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento. Amém? Elevar o olhar para Jesus nos impede de menosprezar os outros. Elevar o olhar para Jesus nos impede de menosprezar os outros. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós sempre vamos olhar para o nosso próximo com o mesmo amor, com a mesma intensidade no qual estamos enxergando o Senhor Jesus. Amém? Amado e soberano Deus, Pai, se estamos defraudando em alguma coisa em relação ao nosso próximo, nos ajuda a melhorar. Senhor, que todo preconceito em nossas vidas, seja ele de qual espécie for, que ele venha cair por terra agora no nome santo do Senhor Jesus. Ó Deus, queremos elevar assim os nossos olhos para Ti, enxergar Ti. Queremos verdadeiramente seguir os Teus passos. Que o Senhor venha nos instruir o caminho que devemos andar, para que não venhamos nos desviar dele. Pai, nos ajude a sermos pessoas melhores, a não fazermos acepção de ninguém, para que nós tenhamos a legalidade de pedir as Tuas bênçãos em nossas vidas. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço da missionária Deusirene Oliveira. Deus te abençoe.